Se você ainda ficou com dúvidas sobre o Docker, principalmente a containerização, a gente tirou essa aula simplesmente para explicar a diferença do Docker utilizando container com a diferença de uma máquina virtual, uma VM. Uma VM, máquina virtual, ela obriga a equipe a gerenciar todo o ambiente relacionado ao servidor. Isso abrange desde configurações básicas até configurações mais avançadas, como por exemplo a configuração do sistema operacional como um todo, as atualizações do sistema operacional, patches de segurança que são desenvolvidos de forma bem recorrente, patches da aplicação, backup do sistema operacional, backup da aplicação. E se a gente fosse realmente tratar todos os componentes e as características aqui que uma máquina virtual ela deve prover, nós falaríamos bastante características, porque de fato é isso que uma máquina virtual provê na prática. Diante disso, então, nos vem a pergunta: e o que o Docker, utilizando container, ele faz? A diferença nesse caso é que um container no Docker ele compartilha o kernel com o sistema operacional do host. Isso faz com que o desempenho aumente e o consumo de memória do container diminua. Então é por isso que se tem uma grande diferença do Docker em relação à VM, né, máquina virtual. Então, considerando que você tem aquele cenário de um ambiente de desenvolvimento que ele deve ser portável para novas máquinas, nada impede que você utilize máquina virtual. A diferença é que numa máquina virtual você tem todas essas configurações aqui a ser feitas. Então, por mais que você monte uma única vez e possa exportar e depois só importar nas máquinas posteriores, note que o tamanho ali de uma máquina virtual vai ser muito maior porque ela tem todas essas configurações aqui. Enquanto que um container no Docker, ele apenas compartilha o kernel com o sistema operacional do host. E aí dessa forma ele não vai estar se atendo a essas características aqui elementares de um sistema operacional. Então é por isso que geralmente um container Docker ele tem um desempenho maior e tem o consumo de memória do container que é diminuído, né? Ou seja, ele não vai utilizar não vai requerer tanto de memória quanto ele ia requerer, por exemplo, para importar uma determinada máquina virtual ali na máquina física que ele tenha. Podemos notar que um container Docker ele não precisa de um hipervisor nem de um sistema operacional completo para funcionar. Isso porque, como nós comentamos anteriormente, ele vai compartilhar o kernel a partir do sistema operacional do host. Basicamente, nós temos aqui uma imagem que compara graficamente uma máquina virtual de um container no Docker. Numa máquina virtual, nós podemos ter os nossos aplicativos, aplicativo 1 e o 2. Para cada aplicativo, nós podemos ter bibliotecas e ferramentas específicas, frameworks também. Então, temos tanto para um quanto para outro. E a diferença aqui que a gente tem é o hipervisor, que é uma característica inerente aqui da máquina virtual. E a gente tem também infraestrutura, e isso representa então para a gente as nossas máquinas virtuais. Então, a diferença é que você tem aqui o hipervisor e tem outras características a mais do sistema operacional, implementação a mais. Então, só o fato de você já ter uma máquina virtual disponibilizada sem ter nada dentro dela, nenhum tipo de ferramenta instalado, isso aí já vai requerer um pouco de armazenamento e de memória da sua máquina física. Quanto mais você preenchendo de novas ferramentas, a utilização de frameworks, tecnologias distintas ali que você vai instalar, aí que vai realmente pesar um pouco mais ali na sua máquina física, tá? Mas essa é uma característica da máquina virtual, nada impede de você utilizá-la na prática também. E era assim que muita gente fazia, deixava o seu ambiente de desenvolvimento portável, antes que quando não existia Docker, outras ferramentas de container. E aí agora com a ferramenta do Docker, você agora pode simplificar o processo do ambiente de desenvolvimento que você tem. Porque agora no Docker você não precisa do hipervisor e o sistema operacional que ele vai utilizar na verdade é compartilhado de acordo com o kernel do host físico, né, do sistema operacional do host. Portanto, você vai ter aqui as aplicações,
as bibliotecas independente de cada aplicação, isso de forma bem independente. Você vai ter o container dock propriamente dito, e aí no mais é basicamente todo o restante que você teria numa máquina virtual. A diferença é que o kernel que será utilizado aqui vai ser compartilhado de acordo com o sistema operacional do host. Para poder assim ser executado, o container possui associado a ele um sistema de arquivo completo e isolado que contém as dependências e biblioteca necessária. Esse sistema de arquivo de somente leitura, eles são conhecidos como imagens, e a gente vai falar logo depois aqui nessa aula, quando chegarmos na arquitetura do Docker, você vai entender mais ao certo o que representa as imagens, pois é a partir delas que a gente consegue criar os nossos containers. E aí, criando os containers, a gente consegue então ter uma maior produtividade no desenvolvimento e na implantação do software.